Agora a gente vai aprofundar um pouco na dança, ou não, nas artes, né? Que tem como forma terapêutica. Então, a parte terapêutica é você pegar aquela arte que você trabalha e você tentar estruturar um projeto, um curso, uma vivência, em prol da melhora física, emocional e espiritual daquelas pessoas. Então, quando você propõe alguma coisa nesse sentido, você tem que ter uma preocupação muito grande com o local que você vai trabalhar, se ele é silencioso, se ele não é silencioso, se o lugar é adequado, se você vai trabalhar com a dança, ou com a música, ou com uma arte que seja específica e precise de uma tranquilidade, você tem que se preocupar com isso, para que a estrutura do lugar proporcione e ajude o trabalho terapêutico da dança, da música que você vai realizar com aquela pessoa, né? Então a estrutura é uma das principais coisas dentro dessa modalidade ou desse ramo de atuação dentro das artes, que é o terapêutico. E qual é o que você vai proporcionar para a pessoa? É uma vivência artística de dança? Tá, aquela dança que você está colocando, qual é a música que você vai utilizar para que aquela dança que você está fazendo, aquela proposta que você está colocando ali para as pessoas vivenciarem seja efetiva, né? Ela é uma música calma, tranquila, ela é um som de pássaros, como a gente está vendo aqui, são sons da natureza, sons que vai trazer a pessoa para estar inteira dentro do que você está propondo, né? Então a terapia ou a dança terapia, como eu já falei no outro vídeo, a gente tem várias possibilidades de trabalhar. Não sou especialista em nenhuma delas, infelizmente, estou começando os estudos agora. Mas é uma coisa que me encanta muito, porque você pode trabalhar com a dança movimento terapia, que é um ramo dentro da que a gente chama de práticas somáticas, né? Que é o uso do movimento para melhora do corpo, da mente. Tem a eutonia, que temos uma referência aqui no Vale do Paraíba, formada pelo Instituto Brasileiro de Eutonia, que é a Laila Molinari. Vou tentar trazer ela para vocês também falando um pouquinho sobre isso. E temos outras formas de fazer. A dança por si só já é terapêutica. Então, qualquer forma de dança ou de música, ela já traz um conforto, já libera hormônios, já faz normalmente você se sentir melhor. Então, todas elas se fundem, mas ao mesmo tempo tem algumas ações que são específicas de cada uma delas. Então, quando você vai trabalhar com a parte terapêutica, é importante você prestar atenção em todas esses quesitos. Quem são as pessoas com quem você vai trabalhar? Se você tem uma estrutura, principalmente uma estrutura psicológica para trabalhar com isso, porque um simples movimento que você faça a pessoa fazer pode desencadear um choro, um desespero, uma angústia, e você, enquanto arte terapeuta, no caso, você tem que saber lidar com essas situações. Então você precisa ter vivenciado muito no corpo, vivenciado muito em grupo, tudo isso, para você poder aplicar isso em outras pessoas. Afinal, a gente está trabalhando com o corpo e com a mente de todo mundo, e isso é muito potente. Tem uma força muito, muito bacana. Eu tive uma experiência dessa na pós, em Dança e Consciência Corporal, que eu fiz, que nós estávamos estudando Laban. E vou deixar aqui um link para quem não sabe quem foi. Ele estudava um movimento, né? Qual era a articulação, o que você movia, quais as qualidades de movimento. Muito interessante, eu vou colocar aqui para vocês. Mas eu tive essa experiência a gente chegou para a aula no primeiro dia, era um final de semana intenso, sábado e domingo o dia inteiro, e o professor viu que estava todo mundo, cada um numa energia diferente, e ele precisava que todo mundo chegasse e estivesse ali presente com ele. O que ele fez? Ele pediu para nós nos dividirmos em duplas, e a gente fizemos as duplas, e um deitava no chão, num colchonete, para não ficar em contato direto com o frio, do piso frio da sala, e ele propôs um exercício onde a gente pressionava o centro nosso aqui na base aqui da barriga, pressionava, e aí depois ia para as extremidades, cabeça, pressionava de novo o centro, pressionava, ia fazendo todo esse trabalho e depois fazendo um acompanhamento manual mesmo, né? Passava por todo o corpo. E ele achou que era uma forma dele conseguir colocar todo mundo ali,
presente, né, naquele momento para entender o que ele ia falar sobre o assunto. Só que ele não esperava que isso fosse mexer tanto com algumas pessoas. Tiveram 2 colegas minhas que não quiseram fazer o exercício porque elas tinham algum trauma físico e aquilo incomodava elas extremamente, elas não fizeram. E eu, que tive uma questão pós-parto e tal, não sei o que, um médico que foi resolver a questão para mim, uma hemorragia que eu tive, me machucou e isso ficou na minha memória corporal, mental, celular, e eu tinha uma pressão muito grande na altura do útero. E quando ele propôs esse exercício, a gente fez, a minha colega fez comigo, e é uma troca de energia, além de uma troca de movimentos, né, de você estar presente, é uma troca de energia. E isso mexeu muito comigo. Fez com que no final desse exercício, aquela sensação que eu tinha, meu filho já tinha 5 para 6 anos, aquela sensação que eu tinha desde o parto, que me incomodava muito, até aquele momento, depois desse exercício ela sumiu. Então, para mim ali, não foi uma aula de Laban, foi uma aula em que desencadeou um processo de terapia corporal, mental, onde eu resolvi um problema que me incomodava muito, tanto na vida profissional como na pessoal. Eu parei de sentir esse incômodo, né? Isso para mim foi incrível e eu coloquei isso para todo mundo. Então, não era a proposta dele trabalhar isso como forma terapêutica, mas ao mesmo tempo funcionou e teve esse efeito que ele ficou assim super emocionado, porque é um exercício super simples, mas forte. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado ou muito cuidado com as pessoas para as quais a gente vai propor esses exercícios e realmente estudar e estar com isso na ponta da língua para que em qualquer situação emergencial, de um choro, de alguma coisa assim, você consiga resgatar essa pessoa e trazê-la para a volta de você e fazer com que essa experiência tenha sido boa. É isso. Beijo!